Rodrigo Oliveira. Pedro, amigos do Sala, boa tarde a todos. O Inter exalta o combo resultado mais atuação, 3 vitórias seguidas, primeira vitória fora e, sobretudo, na avaliação interna, jogando bem às vésperas das Copas, dos confrontos decisivos com Fluminense e Flamengo. E aí o ponto importante, que a meu ver foi o mais relevante da coletiva do técnico Roger Machado ontem, é que ele indicou que vai manter um time forte, um time titular, na partida contra o Vasco. Ele disse que a preparação para o jogo contra o Vasco seria muito mais baseada em vídeos do que em trabalhos de campo, porque não haveria tempo em função da necessidade de descanso. Se ele fosse poupar titulares e utilizar um time reserva, não haveria esse problema. Ele poderia treinar com intensidade com quem está jogando. Ou seja, a ideia dele é manter um time forte para o Inter seguir saltando na tabela do Brasileirão e, ao mesmo tempo, ser competitivo nas Copas. E sobre como fazer isso sem desgastar a equipe, o Roger deu uma pista quando ele falou sobre o meio-campo, o setor onde ele mais vem fazendo substituições. Por exemplo, Luiz Otávio e Diego Rosa vêm entrando recorrentemente nas vagas de Thiago Maia e Bruno Henrique. E o Inter já tem o Richard contratado e regularizado no bid. Em breve vai ter o Ronaldo, que está em retreinamento. E em breve vai ter o Alan Rodrigues, uruguaio do Argentinos Júnior, que está bem perto de ser fechado. A ideia do Roger é fazer uma espécie de rodízio no meio-campo, que pode ser com as substituições. O cara não vai ser poupado e ficar fora do jogo, mas ele vai ser substituído no intervalo. Ele já tá fazendo isso nas pontas, né? Sempre sai o Wesley. Thiago Maia, Bruno Henrique, o Wesley e o Carboneiro, eles saem. Saem sempre para tentar manter a intensidade, né? A ideia do Roger é aquilo que o Maurício sempre defende. Começa com o time titular mais forte para fazer o resultado, e aí depois, independentemente de conseguir ou não conseguiu, tira o cara. Demorou a conseguir, como no jogo anterior, o Alan Patrick não saiu, por exemplo. Apenas por isso. Então, o Roger vai administrando o desgaste do grupo dessa forma, e por isso as contratações do Richard e do Alan Rodrigues, para ter mais repertório de peças no meio-campo, já que nomes como Bruno Henrique, por exemplo, não aguentam a intensidade 90 minutos a cada 3 dias. Que isso aí se candidatou a jogar por dentro, o Inter passa a ter uma reposição ao Patrick, não do mesmo padrão, por óbvio, mas é um jogador que já atuou, começou jogando por dentro lá no início da sua carreira, quando foi destaque de seleção brasileira de base. Então o Inter ganha esse reserva a pedido do próprio Tabata, né? Fala do Roger, depois da vitória sobre o Ceará. E isso aí que o Rodrigo acaba de colocar, com essa quantidade de volantes que o Inter está colocando, contratando 2, né, e subindo os meninos, dá uma ideia de que a questão do Fernando passa a ser minorada, não é resolvida, mas minorada. Né? Não, e a própria ideia do Tabata por dentro, ela abre mais espaço para o Gustavo Prado, por exemplo, porque daí o primeiro entrar lá quando sair um ponteiro, passa a ser o Gustavo Prado pela direita. Rodrigão, existe a possibilidade, não quero me meter na ordem do teu boletim aí, mas existe a possibilidade de preservação, e que tipo de preservação para domingo? Eu não acredito em preservações. Também, boa notícia. Só se, não gostaria de ver. Vamos supor, o jogador X aponta, cara, tô muito desgastado, tô muito cansado. O exame aponta, ó, o fulano de tal, se jogar, pode estourar. Vai preservação se for um ou outro. Um time descaracterizado eu não acredito, porque senão não teria sentido o Roger dizer que a preparação para o jogo contra o Vasco seria mais baseada no vídeo, porque os caras precisam descansar e não tem tempo. Ele está contando com as mesmas peças. Se ele fosse usar um time reserva que não atuou ontem, poderia treinar hoje. Sabe o que ele poderia fazer? Ele não tem o Vitão já, né? Tem que encontrar um zagueiro, não sei se vai o Cleiton. Deve o mercado, hein? O mercado, né? Mas ele poderia fazer um teste que é Luiz Otávio de primeiro e Thiago Maia de segundo. Embora o Thiago Maia esteja crescendo na primeira função, o Luiz Otávio está entrando bem em todos os jogos. E o Luiz Otávio merece uma chance de titular. 18 anos, eu gosto de volante que pega, e ontem ele deu uma inversão de jogada, velho, de uns 40 metros. Ele desarma, puxa para a direita e faz um lançamento preciso para a esquerda. Jogador que, olha, eu acho que esse aí vai virar. Esse vira. Do que eu vi jogar, gostei também. E aí, por que eu citei que categoria de base é um esporte individual? Porque esse menino que o Vaguinho elogia com razão, e ele é muito bom jogador, ele era capitão do time que foi rebaixado ontem no Campeonato Brasileiro Sub-20.
Futebol de base é um esporte individual. Vocês entenderam Sim, a expressão? até que o rebaixamento não respinga do Luiz Otávio. De jeito Em nada. nenhum. Assim como o 10 do Grêmio ontem, o articulador do Grêmio ontem, até um mês atrás, era o 10 do time sub-20. Que ontem não caiu. De cair, não caiu porque o Inter perdeu. O sub-20, sub-17 não é uma construção de time assim, porque toda hora vem o time principal e pinça pinça o outro, e daí pode ser, né? tu acaba ainda mais sub-20. Se tu prepara individualidades para jogar no conjunto profissional. É isso aí. Claro. Existe uma discussão já antiga, não é de agora, de se abolir o rebaixamento no Brasileirão Sub-20. Que foi instituído nesse ano, ainda na gestão do presidente Edinaldo Rodrigues, a partir da troca e da chegada de Samir Chaldi. Clubes e federações colocaram na pauta, é uma discussão ainda nos bastidores, mas colocam na pauta a ideia de abolir o rebaixamento e fazer um Brasileirão Sub-20 de 40 times com 2 grupos de 20, porque o argumento é justamente esse. Tipo um campeonato argentino, assim. Tipo um campeonato argentino, boa analogia. Mas a ideia, o argumento é que, primeiro, a base seria para formar e não para colocar em meninos um rótulo, por vezes injusto, de foi rebaixado. Isso é um dos maiores escândalos, mas não impede que a gente diga aqui que o trabalho do Inter recebe um carimbo terrível. Assim como o do Grêmio, que não tem o carimbo do rebaixamento, foi ruim. Se o Grêmio não caiu por um detalhe, né? Porque não caiu porque o Inter não ganhou ontem. Exatamente. Um exemplo, vários. O Inter ontem, eu queria entender, Rodrigo. O Inter ontem jogou no campo do Zequinha. Tá na hora do Inter entender que precisa recuperar um pouco da sua estrutura. A estrutura do Inter precisa ser recuperada. Passou da hora. O pulo do gato do Inter é fazer o CT, a tal cidade do Inter, lá em Guaíba. Agora tem uma discussão por causa da enchente. Isso. Mas o plano era isso, era levar para lá primeiro a base e no futuro levar o profissional, porque a gênese do Inter é tudo junto, Plano, né? Base e profissional. Plano e tá dentro do planejamento? Da campanha lá, do programa de governo, plano de gestão. Plano de gestão. Para não ficar só na conta, para não ficar só da conta do Alessandro Barcelos, que já tem as responsabilidades todas. É esse. Quando é que o Inter deixou de ter os campos da base no entorno do próprio Beira-Rio e do lado do profissional? Quando fez o Beira-Rio. Quando fez a reforma, portanto, estamos falando aqui de 10 anos pelo menos, tá? Então, faz 10 anos que todos os dirigentes que comandaram o Internacional têm responsabilidade por não terem providenciado imediatamente um centro de treinamentos ao invés de alugar um centro de treinamentos em Alvorada. Essa responsabilidade não é só do Alessandro Barcelos, é todo mundo que veio antes, desde 12, 13, 14, e que não tomou essa providência básica. O centro de treinamento tem que ser seu, de preferência perto de onde você trabalha, e se não, seu, para você meter a mão a hora que quiser. O Inter aluga há mais de 10 anos um centro de Alvorada. E de excelência, né, Maurício? Tem que ser próprio e de excelência. Como tem o Cruzeiro, como tem o Atlético Mineiro, como tem o Flamengo. O Cruzeiro tem 2. Palmeiras. Cruzeiro tem 2. O Santos tem 2 CT, um para base e um pro... Eu lembro. Pode ter um CT alugado. Não existe isso. Pode ter. Do tamanho do Inter não pode. Faz 10 anos.